Meu amigo, minha amiga, a gente coloca esse tipo de assunto, eu fico até imaginando o que vai na sua cabeça, né? Ué, é alguma praga? É uma nova variante? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não, não. Infelizmente me marcaram em algumas postagens, algumas coisas que foram publicadas aí na internet, essas imagens aí, que são do Hospital da Restauração. Situação que desde o início deste ano vem sendo focada aí em várias redes sociais. A gente chegou até a comentar aqui. E esse tipo de situação, pacientes aí nos corredores, esse péssimo atendimento, essa situação não tem absolutamente nada a ver com Covid-19. Nada, nada, nada. Tem nada a ver. Infelizmente, a gente vive num hospital público, né, porque não é OS, não é organização social, ou ONG, como antigamente se dizia. Esse hospital, o Hospital da Restauração, que é um dos maiores do Brasil, acredito eu até que ainda seja o maior do Nordeste, hospital público mesmo, vivendo uma situação dessa. Né? Vivendo uma situação dessa. E parece que não tem jeito. Não tem jeito. Eu fico irritado quando eu vejo entrevista coletiva de Secretaria da Saúde falando, porque a máscara, porque a máscara, porque a máscara. E esquece esse sofrimento que grande maioria da população vive todos os dias no sistema de saúde desse país. Não é exclusivo do meu estado, não é exclusivo, mas isso é uma vergonha. É uma vergonha. Você olhar para um hospital desse e ficar assim pensando, mas meu Deus do céu, esse assunto cansou, Cardinô. Cansou. Mas ninguém toma providência. Ninguém toma providência. Cansou, mas ninguém toma providência. Tá? Inclusive, parafraseando uma música antiga, um passinho para frente, um passinho para trás, roda, roda, roda e não saia do lugar. Roda, 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 não sai do lugar. Às vezes, nessa rodada, a gente até pensa que algo de bom vai surgir. Mas não aparece. Não aparece. Por exemplo, aqui, de novo, nós voltamos ao patamar de 10 homicídios dia. Voltamos. Eu me lembro muito bem quando o governador, o então governador Eduardo Campos, comemorou a queda desse tipo de índice. Comemorou. E nós simplesmente voltamos. Por quê? Porque não preencheram os cargos de polícia, concurso público. Se você olhar, quem diz não sou eu, é a ONU. Nós temos um déficit de policiais. Pernambuco é um dos piores estados. Paga mal, policial ganha mal. As delegacias não são sequer preenchidas. Você chega numa delegacia de um bairro aqui, eu já comentei algumas vezes com vocês. Chega numa delegacia de um bairro aqui, sim, quem tá aí? É o guardador de prédio. A delegacia simplesmente ela fecha às 18 horas, vai abrir no outro dia, precariamente, às vezes é um delegado, um escrivão e um agente ou comissário. Precariamente. Isso é um absurdo. Aí depois que quer combater a insegurança com esse tipo de procedimento, não. É a mesma coisa dos hospitais. Peraí, vocês estão avisados da situação do Hospital da Restauração, como estão avisados do Otávio de Freitas. O Otávio de Freitas, inclusive, o Ministério Público em cima. Em cima, exigindo. Aí vem, porque a máscara. Uma gestão da saúde temerária. Uma gestão da saúde temerária. Agora fala com o governo numa situação dessa. Estou salvando vidas. Salvando vidas de quem? Só se for de um parente.
Aí, ó, você vê, nesse momento, qual é o problemão? O ministro da Saúde divulgou que vai sair da emergência. Mas, meu amigo, tá uma gritaria danada. Aqui, ó. De novo, ó, outra vez. Conselhos de Saúde questionam o fim da emergência da pandemia. As entidades estão querendo 90 dias para a vigência da portaria. Você sabe por que é isso, né? Tem noção, não? Um dos problemas são os contratos que foram feitos sem licitação. Um monte de esquema por esse país. É evidente que o Ministério da Saúde vai encontrar uma solução. Até porque estamos num ano político, né? Ninguém quer brigar com ninguém, né? É uma esculhambação, mas é por aí. Né? Já mudaram, inclusive, o cara do CONAS, né? Do Conselho de Secretário de Saúde, já mudaram. Botaram um cidadão lá do Espírito Santo para ver se faz um acordo, se para com aquela bateu, levou e não sei o quê. Quem vai perder com isso tudo? Quem é de novo? Olha a situação aí, Dó. Vê o Hospital da Restauração. Quem vai perder é o povo. Sempre estoura sempre estoura no povo. Sempre estoura. Passinho para frente, um passinho para trás. Roda, roda, roda. Não sai do lugar. Isso é uma esculhambação. Esculhambação. As almas cebosas estão tremendo. Esse ano começou com a notícia, né? Que só teríamos um grande feriado. Exatamente o feriado da Semana Santa. Você acreditou, não? Acreditou, né? Eu também acreditei. Pensei que só teríamos um feriadão. Um grande feriado. Aí pegaram a data de Tiradentes, transformaram essa data em feriadão, carnaval. Rapaz, é tanta coisa. Vou falar aqui sobre carnaval, vou falar aqui sobre esse feriadão, né? Deixa eu logo botar a tela aqui para você ver, ó. Tá vendo? Virou feriadão mesmo. Que abre e fecha aqui no Grande Recife, alterando o horário de alguns estabelecimentos. Bancos vão fechar, né? O comércio é facultativo. Aí, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bancos fecharão no feriado em todo o país. Estão falando aqui, ó, na rodoviária com movimento intenso na saída para o feriadão. Isso aqui, Rio de Janeiro. Por que Rio de Janeiro? Porque tem carnaval. Eu vou mostrar daqui a pouco que é carnaval grosso mesmo, né? Pelo menos o carnaval fora de época de Rio de Janeiro e São Paulo é assim, coisa de cinema, né? Ninguém falaria que estamos saindo de uma pandemia, né? Ninguém tem medo para fazer carnaval. Aí fica nessa frescura, não, bota máscara, né? Enquanto isso, ó, o povo sofrendo. Bota máscara, olha aí a confusão hoje, ó. A linha C do metrô parou de novo, foi um problema elétrico que vão descobrir ainda o que realmente aconteceu. A realidade é que o povo ficou naquela situação, sem o metrô centro, que é uma linha toda paralisada. Geralmente, quando acontece isso, é porque roubam a fiação. É um outro problema. A insegurança dentro do metrô também, né? É outro tema. Geralmente roubam a fiação. Aí, como não tem o metrô, o ônibus que já não presta, fica dessa maneira aí, ó. Aí o cara vem me falar, não, porque a saúde, que não sei o quê, meu Deus do céu. O povo entrando num ônibus lotado, aliás, superlotado. Lata de sardinha é brincadeira. Tem algumas notícias interessantes também. O Arthur Duval resolveu renunciar. Aquele sujeito que foi para a Ucrânia, lembram não? Lembram dele? Agora vê com quem esse cara anda, vê se você sabe com quem ele anda, né? Tem uma moça que tá vindo muito aqui ao Recife, que inclusive quando fez aquele debate, é a mesma turma. Você lembra daquele cidadão, né, que falou besteira, que tiraram o canal dele do ar, lembra? É a mesma turma. A mesma turma, formada naquele povo que foi lá para os Estados Unidos, né? Para discutir a política brasileira, não levaram ninguém que está no governo, nenhum governo. Né? São os donos da verdade. Ele renunciou. Esse camarada é aquele da atitude sexista, que ele disse que as mulheres da Ucrânia eram fáceis. Lembra ou não? Porque eram pobres, como se mulher pobre, né? É uma coisa... Bom, ele ia ser caçado, resolveu renunciar.
Enquanto isso, eu estou vendo aqui, ó, a Rússia testou míssil intercontinental. Esse míssil tem capacidade nuclear. O armamento com capacidade de transportar ogivas foi criado em 2017, já havia sido testado em 2018. Agora, né? Inclusive essas imagens são do Ministério lá do interior da Rússia, viu? O míssil foi disparado numa base noroeste do país e atingiu um alvo numa ilha no leste, né? Esse míssil tem o nome de intercontinental porque ele atinge continente. Ele pode disparar do canto que ele quiser, ele vai quase no espaço, com uma velocidade supersônica, difícil de você interceptar, né? E a outra informação que está rolando aqui na internet, fora esse teste, é que a Rússia e a China já têm capacidade de derrubar os satélites europeus e americanos que se encontram no espaço, né? Então, eles estão aí se preparando para algo muito ruim. E eu espero que os governos, o americano e os governos europeus, não estimulem esse algo ruim, porque ninguém merece, né? Depois de uma pandemia dessa, que felizmente estamos aí entrando no final, a gente ter agora isso que estão chamando de nova ordem mundial, que, sinceramente, isso me deixa com muito mais medo do que qualquer pandemia. A manchete tá aí na tela, até porque, como eu disse, né? Feriado, né? Feriado. É um feriadão. Arrumaram um feriadão. Então é o seguinte, como o pessoal tem que sacar o FGTS, esse benefício que foi aprovado pelo governo, um saque especial, né? De até R$ 1.000, o povo louco por dinheiro, correndo atrás. Bom, deixa eu mostrar para vocês uma reportagem sobre essa questão do saque, até para você saber se tem o direito também de fazer o saque. Veja. Um dinheirinho extra, alívio para chegar no fim do mês. Pagar dívida, comprar alguma coisa para os filhos, né? Todo trabalhador com carteira assinada possui uma conta do FGTS na Caixa Econômica. O empregador deposita no começo do mês 8% do salário de cada funcionário. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado para proteger quem é demitido sem justa causa ou em situações específicas, como a compra da casa própria ou a aposentadoria. Para ajudar o brasileiro, o governo federal criou o saque extraordinário do FGTS. Coisa boa, né? Não só para mim, mas para muitas pessoas também que estão necessitando, estão precisando, né? Tem direito ao saque todo cidadão com contas ativas ou inativas do FGTS. Os trabalhadores nascidos em janeiro serão os primeiros beneficiados. O dinheiro já está liberado nesta quarta-feira. Os de fevereiro recebem no dia 30 de abril e assim sucessivamente até os aniversariantes de dezembro, com direito ao saque no dia 15 de junho. Para saber o saldo nas contas, é preciso acessar o site ou o aplicativo do FGTS. Você pode realizar compras pela internet, utilizar compras na maquininha utilizando o QR Code e a própria movimentação do Pix. O valor a ser sacado pode variar, depende do número de contas que o trabalhador possui e quanto existe em cada uma delas. No total, o resgate pode chegar até R$ 1.000. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 30 bilhões de reais serão liberados para 42 milhões de trabalhadores. Qualquer entrada de um dinheiro que está parado, coisa nova que a gente não via antes, é muito bom. Esse dinheiro aí já vai ser para pagar as contas, né? Que a gente tem aí atrasada, né? As contas, compra, essas coisas, né? Água, luz, já adianta muito, né? Muitos comentários sobre a situação da coroa do avião, essa elevação das águas, que temos aí experiências, né? E não precisa ser uma maré muito alta, não. Mas essa situação da coroa do avião é muito dramática, porque quando a maré está alta, a coroa do avião quase que desaparece.
Coroa do Avião, que fica no litoral pernambucano, junto da ilha de Itamaracá, do Forte Orange, pertence ao município de Igaraçu, faz divisa com Paulista também. É aquela região todinha de águas navegáveis do estado de Pernambuco. Um litoral riquíssimo que está nessa situação. Então muita gente comentou, né, falando o que pode ser. E eu vi também que pessoas falaram sobre a questão do aquecimento global. As pessoas falaram sobre as causas que a ciência está demonstrando, né? E eu queria atualizar vocês com 3 reportagens diferentes de agências internacionais sobre essa questão, tá? Porque é o seguinte, tem o aquecimento global, tem questão da camada de ozônio, a questão da incidência solar sobre a camada polar, fazendo o derretimento do gelo, mas tem o aquecimento da própria água. O aquecimento da água pode ser a questão solar mesmo, né? O reflexo solar aquecendo, e pode ser a atividade vulcânica. Lembrando que o nosso planeta passou por distúrbios ao longo da sua história, e ontem expliquei um que aconteceu na Austrália há 20 mil anos. Faz tempo, exatamente, até porque se você olhar a nossa idade depois de Jesus Cristo, 2022 anos, né? Então faz muito tempo. Sim, mas para a geologia não é tanto tempo assim. Hã? Foi uma explosão imensa que pegou parte da Austrália, jogou para o alto, esse alto virou e caiu dentro do mar, no oceano, e hoje nós temos aí a Nova Zelândia. Pra você ter uma ideia, a Nova Zelândia fica a 800 quilômetros da Austrália. Você vê a pressão, o que é o poder, né, vulcânico, essa camada que nós temos no interior da Terra aquecida. E muita gente fica blá, 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 blá e se esquece disso. Nós tivemos ao longo do ano passado, e temos ainda neste ano, são diversos vulcões que estão em atividade. Então você tem o aquecimento que é da natureza, aquecimento que é da natureza, que dificilmente vão conseguir resolver, né? E você tem a questão da ação do homem. Esse tem várias campanhas para se resolver e um conflito entre cientistas. O que a ciência explica? Eu vou colocar aqui em série para você, se você tem curiosidade. São três reportagens de agências internacionais falando sobre o que se descobriu. Inclusive tem uma pesquisa que é da China, que saiu agora, fresquinha, sobre a questão daquele gelo que fica boiando no Ártico, né? São 3 pesquisas diferentes. Se você puder aí, já clica aí no gostei, se inscreva no nosso canal, né? Porque a gente separa isso por causa de você, né? Você que assiste, tá certo? Então vamos ver. O derretimento do gelo tem sido rápido na Groenlândia e no Ártico. Na Antártica, a situação costumava ser inversa, com tendência de aumento modesto, apesar das significativas variações anuais e regionais. Por isso, o continente gelado no sul do planeta parecia resistir melhor às mudanças climáticas do que a região polar do norte da Terra. Mas, a análise de um grupo de cientistas da Universidade Chinesa Sun Yat-sen mostrou que a banquisa antártica atingiu em fevereiro, no final do verão austral, seu nível mais baixo em 44 anos. O ciclo natural da banquisa, o gelo que flutua no oceano, é que ele derrete no verão e se forma novamente no inverno. Em 2022, a banquisa da Antártica despencou e foi medida em 1.900.000 km² em 25 de fevereiro, um recorde de baixa desde o início dos registros em 1978. Isso é 30% menos do que a média ao longo de 3 décadas entre 1981 e 2010. O derretimento da banquisa não tem impacto no nível do mar, porque é formada pelo congelamento da água salgada, mas menos cobertura também é motivo de preocupação. Quando a superfície branca da banquisa, que reflete a energia do Sol, é substituída pela superfície escura do mar, há menos reflexo de luz e mais absorção de calor. O estudo foi publicado na revista Advances in Atmospheric Sciences.
Em toda a Groenlândia há gelo suficiente para fazer subir o nível do mar cerca de 7,5 metros em todo o mundo. Na última década derreteram 3.500 milhões de toneladas, fazendo as águas subir 1 centímetro. O fenómeno é mais intenso e frequente de há 40 anos para cá, revela um estudo liderado pela Universidade de Leeds e publicado esta segunda-feira. A glaciologista Alexandra Messerly alerta para algo a que os cientistas chamam amplificação do Ártico, com a região a aquecer entre 2 e 3 vezes mais depressa do que outras áreas do globo. O que acontece no Ártico, avisa, é uma espécie de indicador do que está para acontecer em outros lugares. Os efeitos do aquecimento global na Groenlândia são já visíveis. O gelo desapareceu de forma acentuada ao longo das últimas décadas, quase 70% em termos de volume. O gelo é muito branco, muito refletor e reflete muita luz solar de volta para o espaço. Portanto, quando o gelo marinho é substituído pelo oceano escuro, ele absorve luz solar adicional. Esta é, em parte, a razão pela qual o Ártico está a aquecer muito mais. As calotas de gelo estão a derreter mais depressa do que nunca, afirmam os investigadores. E mesmo que pudéssemos parar completamente as alterações climáticas agora, o degelo iria continuar por algum tempo. Os cientistas descobriram um novo fenómeno na Groenlândia. O gelo está a derreter rapidamente a partir da base. Um elemento que se junta aos efeitos do calor à superfície e que contribui ainda mais para o aumento do nível das águas do mar. Uma equipa da Universidade de Cambridge descobriu que a água derretida que desce em direção à base do manto ganha energia, que é convertida em calor. Assim sendo, o gelo aquece no percurso e, ao fazê-lo, está a derreter o gelo de baixo para cima. O que descobrimos é que, à medida que a água cai da superfície para o fundo do gelo, mais de 1 quilómetro abaixo, a água aquece devido ao potencial de energia gravitacional dessa água que se formou em primeiro lugar na superfície. Nos meses mais quentes, a água do degelo acumula-se em pequenos lagos à superfície da camada gelada da Groenlândia. Parte dessa água encontra fissuras à superfície, escorrendo até às bases do gelo, o que contribui ainda mais para o aquecimento. Assim que a água chega à base, deixa de haver um caminho eficiente para essa água seguir. Desta forma, o que ela faz é levantar o manto de gelo e espalha-se de forma desgeneralizada. Dessa forma, o derretimento do gelo acima, à medida que a água começa a fluir para baixo de forma turbulenta, é uma forma realmente eficaz de derreter o gelo. E é esse o novo componente que nunca tínhamos observado antes. Segundo os investigadores, a água pode também funcionar como uma espécie de lubrificante que proporciona o direcionamento do gelo em direção ao mar. O manto de gelo da Groenlândia é o segundo maior do mundo e contribui fortemente para o aumento do nível das águas do mar. Em algumas zonas, a taxa de degelo chega mesmo aos 5 ou 6 centímetros por dia. Uma nova descoberta que abre uma nova brecha na crise climática. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi o desfile da Gaviões da Fiel, aquela torcida do Corinthians, né? Que é uma escola de samba em São Paulo. Desfile que teria uma representação gay, né? Foi bem frisado isso, né? Bem gay, bem frisado, do presidente Jair Bolsonaro. O assunto começou na Folha de São Paulo. O G1, que é do Sistema Globo, publicou. G1 do Sistema Globo publicou. E aí, ao contrário de o pessoal do presidente ficar revoltado, chateado, começou a dizer o seguinte, né? Não tem nada demais, pode fazer. Agora, vocês estão dizendo o quê? Que a representação gay é para humilhar? Então, vocês são homofóbicos, né? É uma situação difícil. O que você acha? Bota aí seu comentário. Polêmico, né? Bota seu comentário. Gostaria depois de dar uma lidinha do que você acha. Bom, aí eu tô vendo aqui, esse aqui é do Sistema Globo. O Sistema Globo insistiu no assunto, né? Representação de Bolsonaro gay em desfile da Gavião Fiel divide opiniões nas redes sociais. No Twitter, usuários criticaram a decisão, dizendo que reforça estereótipos e não ajuda a causa. Cabeleireiro Leandro Ferreira disse que irá representar o presidente, mas foi desmentido pela escola. Lembrando o seguinte,
O rapaz falou isso, o UOL publicou, o G1 publicou, Folha de São Paulo, teve reprodução também no Estadão já desmentindo. Aí tá aqui, né, essa nota oficial da Gaviões da Fiel, dizendo que em resposta à matéria de órgãos de imprensa, Folha de São Paulo principalmente, o Grêmio Gaviões da Fiel esclarece que as informações não são verdadeiras, tratando-se de fake news. Ou seja, disse que o jornal, no caso o Globo, né? Ah, meu Deus do céu. É muita bronca, né, não? Ah, meu Deus do céu. Só rindo, né? Um negócio desse. Só rindo mesmo, né? Aí é o seguinte, estão dizendo aqui o seguinte, que a Gaviões da Fiel, né, não tem nada a ver com essa situação. Se o rapaz vai desfilar, a Gaviões da Fiel está dizendo que não tem nada a ver. Né? Que não tem nada a ver. Tá? Aí, ó, tem outra manchete aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o Correio Brasiliense, né? Que é do Grupo Associados. Gaviões da Fiel diz que sátira de Bolsonaro gay é fake news. Fake news. Então quer dizer que os órgãos oficiais de imprensa divulgaram uma fake news, é? É isso que estão falando aqui. Só que o presidente mesmo da República, ele publicou. Você está vendo aqui que a postagem é do Bolsonaro? Ó? Olha o que o Bolsonaro está dizendo. E ele botou a postagem do UOL. Ó. Aqui, ele rindo, entendeu? E tá aqui. Rapaz, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pois bem. Ué, já descobriram aí aquele negócio da rainha, não? Se foi fake news mesmo? Ah, foi, né? Mas não desmentiram ainda não, né? Cadê as agências controladoras aí, né? Consórcio de imprensa, para dizer que foi fake news? Não disse ainda não. Tá bom. Mas ela não morreu, ela tá viva, viu, gente? Tá viva, viu? Durma com uma bronca dessa, né? Às vezes eu tô lendo aí comentários das pessoas, as pessoas me cobram alguns assuntos, né? É importante vocês me cobrarem, até porque é evidente, são muitas notícias que são dadas por órgãos, assim, ditos oficiais, e a pessoa assiste. E às vezes eu fico aqui me segurando porque eu tô lendo nas entrelinhas. Tá um tiroteio desgraçado aí de narrativa de informação e eu tô lendo nas entrelinhas para saber exatamente o que está se passando. Naquela CPI que houve lá em Brasília, né, sobre o Ministério da Saúde, da pandemia, eles fizeram um relatório monstruoso. Monstruoso. Quantas pessoas foram indiciadas realmente? Nenhuma. Aí teve um outro caso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Olha aqui. Aqui, ó. Correio do Povo, prevente sendo inocentado em inquérito policial sobre a conduta durante a pandemia. R7, prevente sendo inocentado em inquérito. Na Veja, vai até mais além, né? Eu tô vendo aqui, ó, polícia se opõe à CPI da Covid, isenta Prevente Sênio. A Veja vai aqui, ó. Aqui a Veja. Escândalo Prevente Sênio, empresa inocentada em inquérito policial. Não houve ilícito penal no tratamento a pacientes da Covid-19 pela operadora de saúde a funcionário. É impressionante, né? Uma situação dessa, né? Agora deixa eu ir para um outro assunto que é bem comentado. A Netflix perde assinantes pela primeira vez em 10 anos. É bem interessante essa situação aqui da Netflix, porque não é o streaming que está perdendo assinantes, tá? Não é o streaming. É a Netflix que perdeu. Lembro que esse negócio de streaming é um problema grande, porque, na realidade, a Netflix, ela levou esses 10 anos para chegar a dar um lucro enorme, evidentemente, para dar lucro. Aí, numa tacada só, 2022 chegou, perdeu assinantes. A leitura dessa notícia pode ser cruel se você não tiver alguma informação para te basear, né? Para te nortear. Uma das informações, né, dos 200 mil assinantes que perdeu,
A própria Netflix está explicando. Ela perdeu, na realidade, ao todo, mais de 700 mil assinantes e ganhou 500 mil. Problema porque ela deixou a Rússia. Deixou a Rússia. Esse é um dos problemas. Olha outro problema aqui. Tá certo? 200 mil assinantes. Aqui, ó. Aqui é a Bolsa de Valores. A perda, tá? Numa tacada só das ações, chega a o quê? 60 bilhões aproximadamente, viu? Já pensou você perder 60 bilhões numa tacada só? Pois é isso exatamente o que aconteceu. Outra manchete aqui que eu queria compartilhar com vocês, a inflação acelerada está aproximando a Argentina da Venezuela. Índice atingiu o maior valor em 2 décadas. Você tem uma ideia? A inflação anual da Argentina ultrapassou os 55%. Ultrapassou os 55%. É um problema mundial, mas também 55%, né, bem maior que os 10% do Brasil, muito maior que os 8,5% dos Estados Unidos e os 7,5% da União Europeia. Mas todo mundo está enfrentando problema. E como escapar do preço alto? Aqui no Brasil, uma consultoria, a McKinsey, apurou que cerca de 40% dos brasileiros, é muita gente, viu? Resolveu comprar em atacarejo. Você já foi a algum atacarejo, não? Bota aí nos comentários comigo e veja a reportagem. Ângela caprichou na compra de produtos de limpeza. Tudo de caixa, incluindo o detergente. Ela tem um mini mercado na zona sul de São Paulo e investe no atacarejo para revender no bairro. Produto de limpeza, bebida, refrigerante, essas coisas. E aqui, comparado aos que eu já passei, tá mais em conta um pouquinho. Muita gente gosta de comprar no atacarejo porque ele reúne as vantagens do atacado e do varejo. E é bem simples, ó. Você pode, por exemplo, levar uma unidade, preço de varejo, ou então observar aqui as quantidades, 6 unidades, e pagar o preço de atacado. As quantidades variam de acordo com os produtos, 2, 3, 4, para atingir o preço de atacado. As embalagens maiores, iguais às do atacadistas convencionais, também fazem sucesso. Só no ano passado, há cerca de 2.000 lojas de atacarejo que existem em todo o país faturaram 230 bilhões de reais, segundo a Associação Brasileira de Atacadistas, um movimento que continua crescendo esse ano. No primeiro trimestre, a gente cresceu muito próximo de 20%. Já o mês de abril a gente está crescendo mais do que isso. A gente está bem animado com o mês de abril. Todo o aumento de preços que acontecem no mercado, o atacarejo você começa a receber mais clientes, né? Que são pessoas que procuram mais preços e menos serviços. A confeiteira Andressa costuma vir até aqui por causa de itens como o leite condensado. Tem vezes que tá até R$7, dependendo do mercado. Hoje eu paguei, quanto que foi? Foi R$4,99, acima de 3 unidades. A um custo mais baixo, todas essas caixas de leite condensado vão render delícias para todos os bolsos. Bolo, brigadeiro de beijinho, de morango, chocolate, docinho também. Só coisa boa, né? Só. Você costuma comprar nesses atacarejos, né? Tem todo canto agora, né? E você vê aí, né? É uma tendência nacional. Inclusive já observei nos arredores aqui da minha casa, aqui no Recife, que alguns supermercados tradicionais fecharam para fazer algo parecido com esse chamado atacarejo aí, né? E aí virou uma tendência nacional. O pessoal tem menos conforto, mas compra mais barato, né? Compra mais barato. Deixa eu compartilhar a tela aqui para falar do carnaval. Mas Canosa vai falar do carnaval e ver o negócio do Zé Disseu? Eu falei, não é carnaval, não? Só pode ser carnaval. Aí você tá olhando as notícias aí, tá? Pergunta pra mim se tá preso. Não, mas Canosa são 27 anos de cadeia, né? 27 anos de cana. Inclusive tá aqui, ó. A Veja tá dizendo aqui, ó. STJ confirma a condenação de Zé Disseu na Lava Jato, 27 anos de cana. Isso aqui é só um processo. É só um processo.
O que me chama a atenção, né, dessas manchetes todas é que o ex-presidente Lula, ele também foi condenado no STJ. Conta comigo, primeira instância, né, aí a pessoa recorre, tem a primeira instância, né, que é aquele primeiro juiz federal, no caso aqui, porque estamos falando da Lava Jato. Aí você tem a segunda instância, que é o TRF, Tribunal Federal. Nesse TRF tem um relator, um desembargador federal, e aí depois tem um colegiado. Aí já é a segunda instância, na Justiça Brasileira. Então, as provas são carreadas na primeira instância, na segunda instância, vai para o STJ. Inclusive, queria lembrar para vocês que é Superior Tribunal de Justiça, depois que vai para a quarta instância, que é o STF, o Supremo Tribunal Federal. Tá? Então são esses os graus de recurso na justiça brasileira, que são enormes, imensos, né? Você para botar um sujeito na cadeia, um ladrão, pelo amor de Deus, né? É um negócio de doido, parece até que não tem lei realmente nesse país. No caso aqui específico, nós estamos no âmbito do STJ, tá? Terceira instância, que a lei brasileira diz que na terceira instância você tem que botar na cadeia. Ué, como é que tá solto? Porque soltou no Supremo. Não foi no STJ. Ele se soltou lá no Supremo, agora foi mantida a condenação dele e se espera que o Supremo agora revogue e confirme que o José Dirceu, né, que comandou todo aquele esquema, né, inclusive desde o mensalão, foi ministro da Casa Civil, que ele volta para a cadeia. Ele volta para a cadeia. Agora você vê, no caso do ex-presidente, o Supremo cancelou os processos. Falou, não era Curitiba que tinha que fazer, manda para Brasília. Sim, mas já perdeu o prazo. Botou na rua. Né? E havia já condenações, uma em terceira instância, como Zé Dirceu agora, tá? E havia condenações já em terceira instância, aliás, em segunda condenações em o ex-presidente, condenações já em segunda instância, né, em 2 processos, e em terceira instância, 1 processo. Vejam que no caso do José Dirceu, né, a decisão da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça não é o STF não, viu? São os ministros, também são ministros, mas o órgão abaixo do Supremo Tribunal Federal. O Supremo que soltou todo mundo. Foi o Supremo, tá? A 5ª turma manteve a condenação do José Dirceu na Lava Jato. Ele está condenado a 27 anos e 1 mês por associação criminosa, corrupção, lavagem. A defesa alegou que a acusação do MPF não tinha fundamento. O recurso foi rejeitado por unanimidade. E aí? Tem alguma diferença do outro? Não. Aliás, não tem diferença nenhuma de um processo para o outro. Terceira instância, condenação. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Aliás, não é nem diferença. Não. Qual é a coincidência de um caso para o outro? Os dois são do mesmo partido, os dois foram condenados. Coincidência, né? Coincidência. E os dois estão soltos, estão na rua. Gente, mas vai ter carnaval, né? Carnaval fora de época. E ainda tem gente dizendo que a pandemia não acabou, né? Vai ter carnaval, tem São Paulo, tem no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, inclusive as escolas de samba estão lá com os barracões fechados, fazendo segredo. É muito segredo. Sabe aquele samba da Unis da Chuca? É segredo, não conta pra ninguém? Esse é o clima aqui na cidade do samba. Ali atrás, olha só, fica o barracão da Portela, tradicional, azul e branco de Madureira. Na porta do barracão, uma grande lona azul para esconder o que está ali atrás, que é o abre-alas, onde aparece a águia da Portela, tradicional símbolo da escola, que esse ano vai falar do baobá, a árvore sagrada africana. Eu tentei dar uma olhadinha na águia, deixar olhar rapidinho, mas sem imagem, sem foto, sem vídeo,
Isso nem pensar, segredo para a avenida. Mas algumas escolas de samba já estão mostrando alegorias, não são do grupo especial aqui da cidade do samba, são escolas da Série Ouro, o antigo grupo de acesso, como essa aqui, a Unidos da Ponte. Essas escolas vão desfilar amanhã na Marquês de Sapucaí, mas os barracões delas ficam muito distantes do sambódromo e por isso elas começam a transportar as alegorias aqui para a cidade do samba com alguma antecedência, fazem uma parada estratégica e amanhã vão ser levadas para a primeira noite de desfiles. Quem está lá na Marquês de Sapucaí é a repórter Cláudia Boiunga, que tem esses detalhes. Aqui na Sapucaí está praticamente tudo pronto para receber os carros alegóricos. A pista aqui pintada, os trabalhadores fazem apenas os últimos ajustes, como a gente mostra aqui nesse camarote, que as pessoas ainda estão trabalhando, fazendo os últimos ajustes. Ali é onde o público vai ficar, mas também é um lugar privilegiado, onde os jurados vão poder ver a passagem desses carros alegóricos que estão sem passar aqui pela Sapucaí há pelo menos 2 anos. Só tem uma coisa que está pendente, a prefeitura ainda não recebeu a liberação, o alvará pelo Corpo de Bombeiros. Mais cedo a gente viu aí integrantes da corporação fazendo as últimas inspeções. A Riotur afirma que ainda vai entregar aí esses documentos complementares para poder estar tudo pronto para amanhã a gente já ter o começo desses desfiles, que é a Série Ouro primeiro. Começa com a Série Ouro quarta e quinta, antigo grupo de acesso, e sexta e sábado é a vez da elite do Carnaval Carioca, o grupo especial. Estamos todos ansiosos por essa festa. Minha gente, feriadão, né? Feriadão aí. Disseram que não ia ter mais outro feriadão ali da Sexta-feira Santa e tal. A Semana Santa. Mas tem. O brasileiro adora, né? E você? Vai trabalhar, né? Vai trabalhar no feriado. Grande parte não trabalha, viu? Você já viu aí ao longo do programa. Convidando você para dar um pulinho no nosso site, cardinal.com.br, onde todas as reportagens estão reunidas. E no nosso site tem também a nossa loja, que está no nosso link aí no YouTube e no Facebook, né? Dá uma olhadinha, se puder, dá uma clicada lá. Mas não esqueça, dá um pulo no nosso site. O nosso site também está aí, o link no Facebook e também no YouTube. Muito obrigado a todos vocês, viu? Bom feriadão, né? Para quem não vai trabalhar. Grato.